Muhammad was born. How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. Eu penso que a maior ameaça hoje ao Islã talvez seja a ignorância, o desconhecimento. Não tem como deixar de entrar nesse assunto, mas visando esclarecer alunos e pessoas. Em toda religião nós temos grupos fanáticos, né? Infelizmente. No Islã, algumas pessoas também se apropriam da religião e falam enquanto representante do Islã. O Islã está preocupado com esses grupos fanáticos que têm aparecido ultimamente, violentos, agressivos, e que falam em nome do Islã? Esses grupos, eu não chamo eles de islâmicos, eu chamo de grupos malucos. Pessoas que não têm um conhecimento verdadeiro da religião e sofreram opressão agressiva, como fala contra a invasão do Iraque, injustiças nas prisões da Abu Ghraib, se vocês lembram, como eles tiraram as roupas das pessoas, soltaram cachorros em cima deles, humilharam as mulheres deles que andam todas tampadas, tiraram a roupa delas, estupram ela. Então saiu um tipo de jovens revoltados que não foram bem formados na religião e começaram a agir isso. E usaram a mídia para recrutar pessoas agora recém que abraçaram o Islã da Europa, ou pessoas que são descendentes de marroquinos, de argelinos, tunisianos na Bélgica, na França, que sofrem uma marginalização. Eles foram soldados para defender a França, agora foram usados para a exploração dos minérios lá na França, e os filhos deles, a segunda e terceira geração, não tendo nem oportunidade de trabalhar, formados, ou pessoas trabalhadas. Então, esse grupo que foi nascido na Síria pela autorização do Bashar al-Assad, começou a recrutar as pessoas desse tipo de mentalidade. E como já ouvimos agora na Bélgica, a pessoa foi entregue pela Turquia para a Bélgica, e falando que ele é um criminoso que foi treinado com ISIS, e a Bélgica não fez nada com ele. E depois, 2, 3, 4 dias, surgiu aquelas explosões. Então, eles recrutam pessoas que têm distúrbios mentais, ou pessoas que estão ódio, porque eles foram marginalizados na comunidade deles, e pagam ele com petróleo do Iraque roubado. A ISIS, ela pega, já vimos vídeos que deixaram eles explorar os poços de petróleo, deixaram para eles os equipamentos militares americanos, 4x4, as coisas, tudo deixado. Normalmente, quando os Estados Unidos se retira e deixa armamento, ele bombardeia isso. Por que ele não fez isso no Iraque? Boa pergunta. Há um desconhecimento também da mídia, ou parte da mídia, quando dá informações vindas de regiões onde se predomina o islamismo. E pode dar a impressão que tudo isso aí, que o Islã é uma religião violenta. O senhor percebe isso também? Graças a Deus que tivemos advogados não só muçulmanos e brasileiros que falaram sobre esse assunto. Professores aqui do Brasil mostraram que quando um membro muçulmano árabe faz um ato, eles condenam o Islã todo. E quando um católico ou um judeu faz uma atitude criminal igual, eles falam um doente mental. Que justiça é essa? Mas o Islã, ele tem 1437 anos. Se ele foi terrorista, se ele foi matador, devia acompanhar desde o nascimento do Islã até a última presença nossa na Península Ibérica. Não, somos Averroes, Avicena, logaritmos. A medicina foi desenvolvida pelos muçulmanos. A filosofia grega foi traduzida do grego para o árabe e para as outras línguas. Se os muçulmanos não gostam da civilização moderna, eles não deviam fazer isso. Se eles eram arrogantes, ignorantes, eles não deviam traduzir. Mas a história prova que os muçulmanos eram pessoas que colaboraram com a ciência humana, porque no final tudo que se faz é pago pelo Deus, mas também pelo Deus, mas também é reconhecido pelos humanos. O livro sagrado começa falando que Deus é misericordioso.
Então, ele não autoriza nenhuma ação violenta em nome de Deus. Historiadores brasileiros ou ocidentais falaram que a pessoa que mostrou tolerância e capacidade de conviver com os outros era um líder que tinha tudo no poder, chama Muhammad. O brasileiro chama ele de Maomé, mas o nome verdadeiro é Muhammad. Nunca teve essa agressão contra o mundo. Ele sempre pregava com a palavra e com a convicção. Por isso o Islã começou a se espalhar no mundo todo e continuou. Então essa imagem que a mídia talvez leva para vender mais jornais, mas mesmo com essa imagem negativa, o Islã que está mais crescendo no mundo. Como é que nós explicamos, para clarear a partir do senhor mesmo, que tem profundo conhecimento, nasceu lá, esse conceito às vezes deturpado da jihad, como se fosse uma guerra santa, uma violência contra todo mundo que não pensa como você? O jihad significa o esforço. O maior jihad que a gente faz é se controlar, estar com Deus, fazendo as obrigações. O Muhammad, que se você vai falar para ele, o maior jihadista, ele nunca agrediu ninguém. Ele mostrou tolerância, mostrou compreensão para o outro. O Islã também, através da história, mostrou isso. Essa coisa do jihad, agora me mostra, por favor, quais são os países que estão sendo invadidos e por quem estão sendo invadidos. Agora, quem é o jihadista? É o George Bush ou é o Saddam Hussein? Quem tinha bomba atômica em casa ou que tinha uma bomba atômica que nunca existiu? Sabão em pó. A arma química era sabão em pó. Então eles mesmos, os próprios americanos reconheceram que fizeram uma mentira para justificar a intervenção militar. E estão fazendo isso também nos outros lugares. A Rússia, a última também, ela invadiu a Síria para matar o próprio povo. Ela falou que queria matar esse grupo maluco. 13% que foram alvos, talvez vazios, que não tinha ISIS. O ISIS, desculpa, ela sai de um lugar e entrega para os outros. Então, que guerra suja, que guerra santa que eles estão falando. O Putin usa as pessoas para justificar a intervenção como uma guerra para fins religiosos. Muito interesse econômico por trás disso tudo também. Econômico. E outra coisa, meu Deus não deixa essas coisas passar. Por isso a gente espera nesse lugar de turbulência que é a Síria, que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, vai descer e vai estabelecer a paz e a justiça nesse mundo. Sheikh, é claro que eu não penso assim, mas vamos aproveitar a sua presença para esclarecer também. O Islã maltrata as mulheres? Eu prefiro que você chame as meninas lá e pergunte a elas, porque elas têm que responder. Porque se eu vou falar, eu sou um homem que estou falando. Uma sura está no Alcorão, que eu dei para senhor para ler, tem o nome da Maria, que fala sobre Jesus, sobre a Maria. E outra sura chama a sura das mulheres. O direito da herança foi dado a 14 filhos para a mulher. Ela tem dinheiro, ela não tem obrigação de gastar para sustento de casa. O direito de divórcio é um direito das mulheres. Até o século XVIII, por isso o Ocidente considerava a mulher alma do mal. O Islã, o Alcorão fala isso, não fala. É a metade da alma do homem, ela foi criada das costelas. Ela, nos direitos, nos deveres, igual aos homens. Então, Deus nunca maltrata a mulher, nem um muçulmano maltrata a mulher. Ok, Sheikh, a formação para os novos membros da religião, como é que ela acontece? É só o senhor que está responsável por isso? Tem mais alguém que te ajuda nessa parte de formação dos novos membros, das pessoas que se convertem ou revertem ao Islã? Eu gostaria sempre de ter cautela de passar informação para os outros. Eu mesmo. Além, eu não deixo os outros se abaixar. Sempre eu falo, vocês não podem ter vários técnicos. Um time que ter vários técnicos vai perder. Tem que ter um técnico que sabe orientar e vocês têm que ouvir para ele. Agora, se tem algumas coisas para simplificar, eu dirijo eles para Luiz ou para um site que a gente confia.
Porque se a pessoa se abastece com informações erradas, vamos ter ISIS, vamos ter outros grupos maior que o ISIS. Por isso, como você já percebeu, uma pessoa que vem uma vez para a mesquita quer... Não, por favor, espera. Aí você não deixa passar. Porque se eu vou deixar qualquer um falar o que ele quiser, eles vão falar muita coisa. E tem muita gente, desculpa, se tem brilho de câmera ou uma coisa, ele gosta de aparecer e começar a falar que deve, que sabe que não sabe. Sheik, uma pergunta mais de cunho pessoal. Quando o senhor chegou no Brasil, Sim. cultura bem diferente, Sim. qual foi o impacto que o senhor teve? Quais os impactos que o senhor teve? O primeiro é conseguir comer. Eu tive dificuldade, mas com a paciência brasileira comecei a memorizar as palavras e a hospitalidade do brasileiro abriu para mim a coragem de aprender as coisas. E eu comecei a apanhar no início, mas não foi tão difícil. O brasileiro ele tem essa coisa de naturalidade. E isso ajuda a gente a aprender mais coisas e tem mais coragem para perguntar e não ter vergonha. E esse calor humano de abraça, porque a gente tem isso, Sim. né? Abraça, Sim. cumprimenta. Sim. Isso também causa uma certa estranheza no início? Não, para nós, a gente, você já viu, a gente mas do ocidental te abraça que você acha um pouco diferente. Você fica mais feliz ainda, porque a gente que passou por alguns países europeus, a frieza lá do tempo e do ser humano. Aqui não, te passa a perna, mas te passa o calor. Tem um dia especial que as mulheres também rezam, que as mulheres também, porque junto com os homens elas não estão... Eles não estão presentes aqui, mas estão lá em cima. Você podia, já falei que tem lugar para elas para fazer a oração e tem a privacidade delas. Mas ela tem a mesma obrigação que eu tenho. Mas não é obrigatório para ela para vir para a mesquita, porque ela é a mãe, ela tem dificuldades para vir para o local ainda distante, mas ela tem os mesmos direitos e deveres que a gente tem. Tá, o senhor, essa comunidade aqui existe desde quando? Há quanto tempo existe essa mesquita, essa comunidade? Ela tem uns 26 anos aqui, a mesquita, mas eu tenho uns 24 aqui. Então o senhor está praticamente desde o começo? Desde o começo. Ela foi inaugurada em 91. Eu cheguei aqui em 93. Já falo mineirês. Mineirês, tá bom. Então, já tem uma menina que nasceu aqui em Minas Gerais. E eu pretendo voltar. Eu tentei de voltar uma vez para Marrocos, não consegui. Fiquei 70 dias e voltei para trás. Saudade. Onde nasce, a gente cresce, os meninos. Saudade muito para... E o que de lá ainda o senhor tem muita saudade? Da minha mãe. Fala com ela ainda? Falo pelo WhatsApp, pelo Skype, mas cheirar e beijar e ficar presente, isso é outra coisa. E ela não quis vir, porque ela tem 80 e poucos anos de idade e não quis vir para ficar aqui. Toda a família é muçulmana? Toda a família é muçulmana. Mas eu comecei a praticar o Islã, eu primeiro. Meus pais não eram praticantes. Não faziam as obrigações, eles são muçulmanos, mas Marrocos é um país que a maioria é muçulmana, mas não é praticante. Eu comecei com... Mais ou menos como o Brasil. Como no Brasil. Comecei com 19 anos a praticar o Islã. E de lá comecei a incentivar meus pais, meus irmãos, minha família. E graças a Deus, de 1970 para cá, começou o renascimento do Islã no mundo muçulmano. Como identidade. Que sonhos que o senhor tem aqui para a comunidade de Belo Horizonte? Meu sonho é que eles dão, como falar, continuam a ser aquelas pessoas que me receberam no Brasil. Eu fui até no Chuí, vivi lá na comunidade palestina. Mas andei pelo Porto Alegre, Foz do Iguaçu, eu senti o calor humano brasileiro me atingiu. Eu quero que os muçulmanos, sempre eu falo, reconheçam esse favor que foi dado por Deus para nós e compartilhem o tesouro que a gente tem, tesouro que chama crer em Deus e viver bem com o próximo. Então, essa é a minha preocupação com a comunidade brasileira aqui. Os muçulmanos descendentes ou os revertidos, para sempre não serem gratos. Se vem um grupo igual na Bélgica, nos meios, nas favelas aqui do Belo Horizonte ou de São Paulo, vem incentivar a agressão contra o Brasil, que o muçulmano daqui, como já falei, denuncia eles primeiro, vai na Polícia Federal, na Polícia tal, e entrega essas pessoas. Porque a gente
Onde o prato onde se come, você não pode cuspir. Não podemos prejudicar o Brasil nem os brasileiros. O muçulmano, na sua opinião, seria o primeiro que deveria denunciar esses casos de fanatismo e de exagero que só causam mal. Sim, isso é prejudicar a imagem, porque esse grupo foi criado para defamar o crescimento do Islã, a menos do que estava crescendo. Até o Papa fala, daqui a pouco, a Europa mesmo fala, daqui a 50 anos não vai ter mais a população islâmica pela reversão das pessoas e pela natalidade do mundo muçulmano. Por isso, eles estão tentando de segurar a imigração dos refugiados e esses grupos estão tentando de difamar a imagem do Islã. Mas vamos esperar que Jesus voltará e põe paz e estabilidade e justiça nesse mundo. Bom, para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de paz a partir do seu entendimento desse Deus misericordioso que o senhor acredita e no qual eu também acredito, para tanta gente que está ouvindo e acompanhando essa nossa entrevista. Paz, Senhor, seja com vocês. Assalamu alaikum. Estejam com Deus, que a paz dele estará com vocês. De fundo do coração, procuram Ele, vocês vão achar Ele pertinho. Porque o objetivo da nossa existência é crer nele, seguir a palavra dele e se preparar para um encontro. Um dia que a gente não tem como evitar. Dele viemos e para ele a gente voltará. E vamos voltar e prestar conta perante ele. Então, sejam bons cidadãos, sejam bons engenheiros, sejam bons fiéis, enchem as casas dele, porque hoje em dia as casas noturnas são mais cheias que as casas de Deus. Por quê? Porque se a gente ficar com esse vazio no coração, nunca vamos acertar a senda reta. A gente não está proibindo de se divertir, mas a gente não quer que a nossa vida seja só para distrair, só para brincar. Não, temos que levar a nossa coisa ao sério, estar com ele na casa, na igreja e no trabalho. Então nós vamos terminar essa entrevista com um abraço fraterno. Irmão, somos todos filhos do mesmo Pai, independente das pequenas diferenças, até eu diria, que nos separam. Muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado para o senhor e outro abraço.